cansaço, névoa mental, tontura repentina, sensações familiares. A maioria de nós atribui isso à idade ou ao clima. Mas e se eu disser que a causa pode ser muito mais simples e que pode ser corrigida em questão de minutos? E essa causa é frequentemente subestimada. Hoje vamos falar sobre 3 razões não tão óbvias, mas vitais, pelas quais beber água suficiente depois dos 60 não é apenas um bom conselho, mas uma verdadeira necessidade para a sua saúde. E acredite, uma dessas razões vai surpreender você. É um conhecimento simples sobre a água que pode ajudar a evitar consequências sérias. Vamos entender isso desde o início. Por que exatamente depois dos 60 anos essa questão se torna tão crucial? A questão é que, com a idade, nosso corpo começa a enganar um pouco. O centro da sede no cérebro, que nos envia o sinal, "Ei, é hora de beber água", torna-se menos sensível. Você pode estar desidratado, mas simplesmente não sentir. Além disso, a composição do nosso corpo também muda. Os músculos, que são ótimos para armazenar água, gradualmente dão lugar a outros tecidos. Simplificando, nosso sensor interno de nível de água começa a falhar, e o reservatório para armazená-la diminui. E é aí que os problemas ocultos começam. A primeira e talvez a mais assustadora razão. Seu cérebro literalmente encolhe sem água suficiente. Parece cena de filme de terror, não é? Mas está muito perto da verdade. Nosso cérebro é composto por cerca de 75% de água. A água é o seu elemento natural, o ambiente de trabalho onde todos os processos acontecem. Imagine uma esponja comum. Quando ela está cheia de água, fica macia, elástica e se molda facilmente. Agora imagine uma esponja seca, encolhida. Ela fica dura, quebradiça e inútil. Algo parecido acontece com as células do nosso cérebro, quando elas não têm líquido suficiente. As conexões entre os neurônios, aqueles impulsos elétricos que criam nossos pensamentos, memórias e comandos para o corpo, começam a desacelerar. A transmissão de sinais se torna como o trânsito na hora do rush em uma estrada congestionada. Tudo se move, mas muito lentamente e de forma ineficaz. E o que sentimos como resultado? Aquele famoso nevoeiro mental. É quando você entra em um cômodo e esquece completamente o que foi fazer lá. Ou quando tenta se lembrar do nome de um ator conhecido e ele está na ponta da língua, mas simplesmente não vem. Diminuição da concentração, piora da memória de curto prazo, irritabilidade súbita e sensação de cansaço sem motivo aparente. Tudo isso pode ser um sinal direto do seu cérebro pedindo água. E o mais traiçoeiro é o seguinte: para isso você não precisa se sentir como se tivesse atravessado um deserto. Basta perder apenas 1 ou 2% do líquido corporal para que suas capacidades mentais diminuam visivelmente. Você pode nem sentir muita sede, mas seu cérebro já estará operando em modo de emergência, economizando recursos. Depois dos 60 anos, este problema torna-se ainda mais agudo. Às vezes, os sintomas de uma desidratação leve podem ser confundidos com os primeiros sinais de doenças graves relacionadas à idade. As pessoas começam a se preocupar, a procurar causas complexas, quando, na verdade, elas só precisam ajustar sua ingestão de líquidos. Tente fazer um experimento simples. Da próxima vez que sentir que a cabeça não está funcionando e os pensamentos estão confusos, não corra para o café. Beba um copo grande de água pura e morna. Espere uns 15 a 20 minutos. Você vai se surpreender com o quão mais clara sua mente ficará. É o seu cérebro dizendo um simples obrigado. Bem, já abordamos a questão da mente. Passemos agora à segunda razão, que afeta diretamente cada um dos nossos movimentos: a saúde das suas articulações e músculos. Aqui, a água desempenha um papel inestimável. Ela é a nossa lubrificação interna e natural. Imagine as dobradiças de uma porta que não são lubrificadas há muito tempo. O que acontece? Exato, elas rangem terrivelmente. Com as nossas articulações,
A história é muito semelhante. Dentro de cada articulação, seja ela o joelho, o ombro ou a anca, existe um líquido sinovial especial. Ele atua como amortecedor e lubrificante ao mesmo tempo. Este líquido evita que os ossos se esfreguem uns nos outros, garantindo um movimento suave e indolor. Pois bem, a base desse líquido maravilhoso é a água. Quando o organismo não tem hidratação suficiente, ele comporta-se como um anfitrião muito econômico. Começa a retirar água dos locais que considera menos essenciais para a sobrevivência naquele momento. E a cápsula articular é um desses locais. Como resultado, a lubrificação diminui, a camada protetora torna-se mais fina, e o atrito entre os ossos aparece. O que sentimos no final? Aquele estalido característico nos joelhos ao agachar, uma dor latejante nos ombros, a rigidez matinal, quando são necessários alguns minutos para desenferrujar. Costumamos atribuir isso à idade, à artrite ou até ao tempo. Mas, com muita frequência, as nossas articulações estão simplesmente a gritar: "Deem-me de beber". Mas não é só isso. Não nos esqueçamos dos músculos. Eles também são compostos por 70 a 80% de água. Em caso de desidratação, o equilíbrio de eletrólitos no organismo é perturbado. Falamos de minerais cruciais como potássio, sódio e magnésio. Estes são responsáveis pela contração e relaxamento adequados das fibras musculares. Quando este equilíbrio é afetado, os músculos começam a comportar-se de forma imprevisível. Podem contrair-se involuntariamente, de forma súbita e extremamente dolorosa. Está familiarizado com aquela situação em que, à meio da noite, é acordado por uma dor aguda e excruciante na barriga da perna? Isso é um espasmo muscular ou cãibra. E uma das causas mais comuns para este fenômeno tão desagradável é, precisamente, a simples e muitas vezes ignorada falta de água ao longo do dia. Portanto, ao manter um bom equilíbrio hídrico, não está apenas a saciar a sede, está, literalmente, a lubrificar todo o seu aparelho locomotor, protegendo as suas articulações do desgaste e livrando-se de espasmos musculares dolorosos e limitadores. E, por fim, a terceira razão, talvez a mais subestimada de todas, aquela em que muitos nem sequer pensam. A água é a melhor amiga e aliada dos seus rins e, para a eficácia dos seus medicamentos. Sejamos francos. Depois dos 60 anos, é raro encontrar alguém que não precise de algum tipo de medicação. Uns tomam comprimidos para controlar a pressão arterial, outros para a saúde do coração, outros ainda para regular o nível de açúcar no sangue. E isso é perfeitamente normal. O que muitas vezes esquecemos é que qualquer medicamento não contém apenas o princípio ativo. Ele também gera subprodutos ou metabólitos que o corpo precisa processar e eliminar. E quem é o protagonista principal neste processo? Ninguém menos que os nossos rins. São filtros incrivelmente trabalhadores que operam 24 horas por dia, incansavelmente, para purificar o sangue de toxinas, resíduos e tudo o que é desnecessário. Agora, imagine que tenta lavar um filtro extremamente sujo com apenas algumas gotas de água. Seria eficaz? É claro que não. Da mesma forma, para funcionarem de forma eficaz e cumprirem a sua função, os nossos rins precisam de líquidos, muitos líquidos. Quando a água é insuficiente, o sangue torna-se mais denso e a concentração de toxinas aumenta consideravelmente. A carga sobre os rins multiplica-se. Eles são forçados a trabalhar exaustivamente, quase no limite, para conseguir dar conta do recado. A desidratação prolongada pode levar a consequências muito sérias e desagradáveis, desde a formação de cálculos renais até ao desenvolvimento de insuficiência renal crônica. E não estamos a falar de meras palavras. É uma ameaça real à saúde, mas que pode ser facilmente prevenida. Mas a história não fica por aqui. A água não só afeta a eliminação dos medicamentos, mas também, e de forma crucial, a sua própria eficácia. Para que um comprimido comece a fazer efeito,
Ele precisa de se dissolver e ser absorvido pela corrente sanguínea. Com a falta de líquidos, esses processos podem ser significativamente atrasados ou prejudicados. O medicamento pode ter um efeito mais fraco ou começar a agir com atraso. Imagine tomar um comprimido para a dor de cabeça e ele só começar a fazer efeito 1 hora depois. Ou tomar um medicamento para baixar a pressão e ele não produzir o resultado esperado. Isso cria um paradoxo. Tomamos medicamentos para melhorar a saúde, mas devido à falta de água, acabamos por, em primeiro lugar, sobrecarregar os nossos rins e, em segundo lugar, diminuir a eficácia e o benefício do próprio tratamento. Por isso, ao tomar qualquer medicação, lembre-se sempre desta regra simples: ingira os seus comprimidos com um copo cheio de água pura. E ao longo do dia, não se esqueça de beber água suficiente para ajudar o seu organismo tanto a assimilar tudo o que é benéfico, quanto a eliminar o que não serve. A água, neste contexto, não é apenas um líquido, é um componente vital do seu tratamento. E agora, o mais interessante. Pense por um momento: névoa mental, dores nas articulações, fadiga constante, até mesmo problemas de pressão. Estamos acostumados a ouvir: bem, o que você quer? É a idade. Mas, na verdade, muito frequentemente, não é a idade. É o seu corpo pedindo ajuda. É uma desidratação simples, mas perigosa, que se mascara como dezenas de outros diagnósticos. Ao perceber isso, você tem em suas mãos uma ferramenta incrivelmente simples e gratuita para melhorar seu bem-estar. Não é uma pílula mágica, mas é a base sem a qual nem medicamentos, nem vitaminas, nem uma alimentação saudável funcionarão eficazmente. A simples prevenção da desidratação pode mudar drasticamente a qualidade da sua vida. Então, o suporte para o funcionamento do cérebro, a lubrificação das articulações e o auxílio no trabalho dos rins e dos medicamentos, esses são os 3 pilares que sustentam sua saúde após os 60 anos. E todos eles exigem apenas uma coisa: um simples copo de água pura. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se você aprendeu algo novo e útil, por favor, nos apoie com um like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a criar novos vídeos. E agora, uma pergunta para você. Você notou que se sente melhor quando bebe mais água? Ou talvez, você tenha seu próprio segredo para não esquecer de fazer isso ao longo do dia? Compartilhe sua experiência nos comentários. Vamos discutir isso juntos.